Solidariedade. Curitiba Solidária. Hoje é um programa muito especial que a gente tem a solidariedade em pessoa aqui, Ana Cecília Parodi. Muito obrigado por estar aqui presente. Hoje eu quero conversar com você, olhar nos seus olhos e quero entender como que começou Curitiba Solidária. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos do BeltraCast, pessoal do estúdio, e obrigada a todos aqueles que nos trazem até hoje, nos permitindo tornar realidade os projetos sobre os quais nós vamos contar e do qual eu só estou sendo rosto nesse momento. Pessoal, a Rede Curitiba Solidária, na verdade, existe há muito tempo. É um projeto social muito bem consolidado na cidade, mas também em outras localidades. E tudo iniciou com uma boa criação familiar. Eu digo que se não fosse a minha casa, talvez eu não estivesse aqui. O Alexandre esses dias me disse que as dores que a gente sofre nos trazem a curar as dores dos outros, né? Sim. A gente falou sobre isso fim de semana. Mas também a boa criação faz muita diferença. Minha mãe, desde pequena, me levava para compartilhar com outras crianças, seja nos orfanatos, fosse na ala de químio, naquela época isso era algo possível, as coisas mudaram um pouquinho atualmente. Já me levava aos 5 anos, a gente tinha um teatrinho de fantoches, em que a gente contava histórias e levava luz, levava Deus, levava consolo, levava boas palavras para quem estivesse sofrendo. Também íamos muito ao Lar Moisés, que é muito tradicional aqui em Curitiba. Ele era um lar de acolhimento de crianças e ajudamos até o presente momento. Bom, aí minha mãe gerou um projeto do tempo em que era moda colocar uma fitinha no braço, chamado Eu Me Importo, porque ela se condoeu demais com a situação das crianças no Caximba e nos lixões da cidade. E a gente ouvia as crianças disputando comida com urubus. Meu Deus do céu. E eu acho que pior do que isso é a situação de alguém que não está fazendo isso, mas olhava para a gente e dizia: mas eu não me importo com isso. Então, é uma coisa assim que é inconcebível quando você pensa no nível de zona de conforto das pessoas, ou talvez estagnação emocional, a ponto de achar que qualquer coisa pode estar acima do voluntariado, da solidariedade, que qualquer formato de vida pode ser mais importante do que ajudar o próximo. Nada é. Então, da tradição judaica à tradição cristã, a gente sabe qual é a coisa mais importante no mundo, que resume a Bíblia inteira. Ame o teu próximo como a si mesmo. Inclusive é a 16ª lei do êxito, Napoleão Hill, que estudou 20 anos a lei da prosperidade, ele absorveu esse conhecimento. Exatamente, Ana. Todos os sentidos da vida levam ao amor, né? Ao ajudar ao próximo. E várias religiões, elas trazem esse estigma, né? Essa forma para conseguir conduzir a vida, né? Conseguir dar sequência a tudo isso. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço por poder fazer parte disso. Obrigada. Você não tem sido só parte, Alexandre. O Beltrão tem sido uma peça fundamental na evolução dos projetos do Curitiba Solidário, porque até antes da pandemia nós nem queríamos ser pejotizados. A gente trabalhava essencialmente em 3 pontos. A gente brincava que a gente na construção civil era aquele joelho de PVC entre os canos, porque a gente aproximava quem queria doar de quem precisava receber e de quem poderia gerir. Exatamente o joelho do encanamento. Uhum. E também trabalhávamos num observatório de pautas-bomba. Nossa! Pautas-bomba, gente! Bomba? São aquelas bomba. leis, assim, sabe, que caem no colo do cidadão para destruir a felicidade do ser humano. Ou então propondo projetos de lei. A gente gostava de trabalhar mais no observatório. Claro, sempre muito com a mão na massa, mas na massa alheia. De repente, durante a pandemia, foi extremamente necessário a gente se envolver de uma maneira muito mais ativa, não fechar a ONG, porque muita gente, para quem a gente tinha dado contribuições sólidas, trancou as doações, não se sentia seguro. E eu não vou criticar essas pessoas, mas digo a vocês que só existe uma forma de viver ou de morrer. É junto com o outro. E de onde eu venho, na cultura judaica, um velório é o dia de fazer mais caridade. O dia em que você mais gostaria de pensar em si mesmo é o dia em que você mais tem que pensar no outro.
Pelo menos foi o que eu aprendi na minha casa. E eu sinto muito por quem não aprendeu isso na vida. Porque eu digo a vocês que quando a tua dor for a maior de todas, é a tua hora de mais sair do teu caminho e de mais buscar ajudar o próximo. Então, o meu amigo na época, o Nélio Prevot, deputado, hoje ele era o secretário de Justiça. E ele me falou, olha, nós estamos sem procura pelos recursos in natura, pelas cestas básicas, porque ninguém quer sair distribuir. Eram raríssimas pessoas. Essa semana até quero mandar um abraço para a Luciana Almeida, que eu soube que o trabalho do Projeto Luz também foi muito forte e muito continuado e sólido. Mas falando do Curitiba Solidária, eu digo para vocês que foi autenticado isso. Nós fomos a ONG que mais alimentou nos primeiros 90 dias da pandemia. E a gente teve que expandir muito. A gente saiu da nossa realidade centro da cidade, a gente chegou nos quilombolas, a gente chegou nas tribos indígenas e a gente chegou bom, enfim, gente, a gente fala de quilombolas indígenas, parece tão longe, mas nós estamos falando de região metropolitana. Fomos para Araucária, onde a gente abriu um trabalho que existe até hoje. Ali em Cerro Azul, a parte de Rio Branco do Sul, ali para trás de Bocaiúva, exato, ali tem exato, comunidades também, indígenas. Eu estive lá. Para o lado de Ponta Grossa. Ponta Grossa. E nos dois lugares, minha família, em tempos de imigração, tem uma ligação muito forte, o que você disse e esse meu. Então, eu acho que a gente resgata também karmas do passado. A vida do Curitiba Solidária ela é extremamente kármica, ela é extremamente espiritual. Ela não tem uma religião, mas ela tem espiritualidade. E o Curitiba Solidária existe há quantos anos já? Bom, a existência das atividades. A existência das atividades, ele oficialmente, ele é desde o projeto Eu Me Importo, que foi realizado pela minha mãe. Marie. Pela Marie, minha Parabéns, amada mãe. Marie, você é maravilhosa. Um beijo. Ima, obrigada por tudo. A gente, sempre onde a gente vai, a gente tem conseguido falar muito nos últimos dias da importância da família, né? Para consolidar, porque uma coisa é você ser alguém famoso e fingir que você se importa. Outra coisa é você ser um anônimo e dar a vida por isso, estar disposto a renunciar a qualquer coisa. O CNPJ da Curitiba Solidária existiu, eu até vou mandar um abraço também aqui para o meu sócio, o Eitan, que hoje é meu vice-presidente no Conselho de Segurança do Batel, mas é o advogado da ONG, porque ele teve um Covid muito forte, daí no dia em que a gente foi comemorar que ele saiu do Covid, engraçado que a gente no carro, a gente escutou a notícia de que aquele senhor, chamado William Shakespeare, por incrível que pareça, estava tomando a primeira dose da vacina na Inglaterra. A gente vai até a sorveteria Gaúcha, vamos tomar um sorvete, que ele adora um sorvetinho, como ele diz, e minha mãe também, Gaúcha, nossa segunda casa. E ele me olhou e disse assim, olha, eu vou continuar te apoiando em tudo. Ele disse, mas tem que entender uma coisa, a gente apoia a tua liderança. E você tem que saber assumir riscos. Você tem que saber assumir a visão das coisas. Ser o rosto, não só as pernas ou os braços. Ele disse, então, a partir de hoje, o CNPJ é nosso. E a nossa responsabilidade acabou aqui. Ele me deu uma intimada tremenda. Mas as atividades existem há mais de 10 anos, não, 15? Não, bem mais. Gente, aí o Alexandre está tentando descobrir minha idade nesse momento. Eu comecei a ficar desconfortável aqui. A gente quer saber, mas gente, tudo bem, já está há muitos anos. Foi de casa. As atividades do Eu Me Importo começou em 1997. Aí, como Curitiba Solidária, a nossa data, olha que coisa incrível, né? 16 de junho de 2016. Nossa, fez um ano ontem. Fez aniversário ontem. Fez aniversário ontem. E é engraçado até a gente estar falando disso, porque foi a data a gente conta com uma data da abertura na época a gente é idoso aqui, do grupo do Facebook, que atingiu 5.000 pessoas muito rapidamente. E foi durante um período político muito delicado no país. E o nosso projeto se baseava na ideia de que solidariedade não teria partido político e seria apenas uma pauta, mas também não deveria ser uma pauta sequestrada por um grupo político. Perfeito. E que nós poderíamos fazer disso algo que nos uniria em tempos de fragmentação. A solidariedade não tem partido, correto, Ana? Concordo. Essa é a premissa, inclusive, do nosso grupo no Rio Grande do Sul. E, inclusive, eu queria dar agradecimento máximo à Curitiba Solidária e ao Consega do Batel, na qual você é presidente, e uma presidente pela terceira gestão. Pessoal, a gente tem que contar também sobre o Conselho de Segurança do bairro Batel, um dos mais atuantes, se não o mais, para a gente entender as atividades aqui em Curitiba e as atividades que extrapolam as fronteiras estaduais. O Curitiba Solidária, quando a gente formatou o estatuto, a gente formatou de uma maneira bem ampla, com todas as finalidades sociais possíveis.
dentro daquilo que a gente já realizava, não daquilo que a gente pretenderia, mas o que já tinha. Porque é de fato um projeto amplo. A gente nunca quis restringir, a gente só vai ajudar o problema da saúde, do ouvido direito de alguém. Isso não funciona, porque você não sabe o que Deus vai trazer para as tuas mãos. E diz assim na Bíblia, que tudo aquilo que Deus puser nas tuas mãos, faça bem feito, faça com todo o teu esforço, todo o teu coração. Então, porque o lugar para onde a gente vai depois, a gente não sabe se pode realizar obras. Eu acredito que sim, mas estou repetindo a frase do rei Salomão. Então, em 16 de junho de 2016, inclusive uma data aos católicos, é uma data importante, porque é o dia de um santo que... É uma coisa muito linda essa história. Ele também tinha o nome de São Francisco, mas era outro, não era o São Francisco dos Cachorrinhos. E ele ajudava mercadores, pescadores e prostitutas a saírem de determinadas situações de vulnerabilidade e abriu corporações de ofício na Idade Média. E eu achei aquilo tão lindo, porque nós temos de todas as religiões, mas as grandes almas, elas inspiram a gente para a vida toda. E essa é uma história tão linda, né? E também, ao longo do tempo, foi a data em que a primeira mulher esteve ligada às questões... eu não gosto de dizer que ela era astronauta, porque ela não foi, mas as questões do universo. Então, eu achei que isso somava tão bem, ficou uma coisa tão emblemática. E daí, em 18 de fevereiro, por isso a gente tem essa coisa com o número 18, de 2021, foi homologado o nosso estatuto. E a gente carrega 2 nomes. Hoje a gente chama de Rede Curitiba Solidária, porque a gente trabalha em convênio também, que é algo jurídico importante, mas também em 2 cidades no mínimo. Então, nós temos sede em Curitiba e sede em Araucária, especialmente ligado às comunidades em torno do Rio Negro, do Jardim Israelense, etc. Toda aquela também a população ribeirinha. Certo. E nós temos outro nome, que é o nome hebraico, que a gente coloca junto, que é Mazal 18. Que 18 é o número da vida, e Mazal significa destino, sorte. Então, a gente tem um lema, é mudando vidas, uma vida por vez. Porque na Rede Curitiba Solidária a gente traz amparo, e na Mazal a gente traz empreendedorismo, a gente traz ferramentas de empreendedorismo. Perfeito. Você então dá a vara, dá o anzol, as iscas, ensina a pescar. Ensina a pescar, às vezes a pessoa diz assim, olha, eu já te ensinei, agora vai, lute. Mas não é ele que lute, é a gente que lute. Então vocês são contra alguns tipos de esquerdas que dão já o pão sim, pronto. Gente, com certeza. Vocês são não, superposicionadas, né, nesse sentido de ensinar a autonomia, a dar empreendedorismo, a ser criativo, a desenvolver o próprio psicológico. Eu vi que vocês têm apoios com trabalhos de apoio psicológico a mães, a pessoas em situação de risco. É a Débora que cuida disso. A Débora Sanches, Onda Furtacor, um beijo pra ti, Onda. Enorme, querida. Ela ainda me mandou uma mensagem agora há pouquinho, aqui antes da gente começar, me dizendo que a gente só pode controlar as emoções, a gente só gerencia aquilo que a gente sente. E foi muito bom para antes de começar o podcast hoje. Bom, né? Bom, muito gostoso. Essa energia toda do Conselho do Batel, da Rede Curitiba Solidária, da ajuda humanitária 4x4, é uma energia boa. Sabe, a gente aprendeu de Deus e dos seus instrumentos na Terra. O meu rabino sempre dizia isso. O Rav Berg costumava dizer que consciência é tudo, que consciência importa. Então, se você fizer algo pelo bem, mas fizer com a consciência errada, inevitavelmente teus frutos serão péssimos, serão amargos. E nesse meio tempo, gente, a Rede Curitiba Solidária, ela foi aproximada do Alexandre Beltrão e da Beltrão Soluções por outra amiga que pediu até para permanecer anônima nesse momento. Uma amiga maravilhosa, para quem a gente deixa aqui o nosso carinho. E o Alexandre se aproximou da gente, a gente, em questão de meia hora, já estava fazendo o primeiro vídeo, pedindo os donativos e nos esforçando. Porque o Rio Grande do Sul, para quem não compreendeu ainda, não voltou ao normal e não voltará tão cedo. Inclusive hoje o nível dos rios estão subindo de novo, já estão chegando a 10 metros e 12 metros já é calamidade. Então, não é brincadeira. E para quem não sabe, nós estamos indo para lá daqui 1 hora. Exatamente. Estamos pegando estrada, vamos ganhar milha, porque a gente acredita o suficiente para estar lá. A gente acredita e faz acontecer e faz diferença lá, sabe? Não é só estar lá. Tudo que você faz, eu pelo menos, eu sou assim e vejo que você também, Ana. E tudo que você põe a mão é para dar um resultado para pessoas que precisam, tá? Não é para si mesmo, não é para nós mesmos, a gente faz pela causa. Então que fique registrado isso aqui
no BeltraCast, Beltrão Soluções, em apoio ao ser humano. Porque a gente está hoje sofrendo um prejuízo a uma das estrelas da nossa bandeira, como diz você, né, Ana? A gente tem que ressuscitar essa... Tem uma estrelinha apagando. Quando a gente escuta aqui no universo, se diz assim, aquilo ali não é um cometa, não é um satélite fim, tem gente que diz assim, não, aquilo ali que você está vendo é uma estrela que já morreu há muito tempo, ainda continua mandando luz, está irradiando luz para o planeta Terra. O que nós não podemos é deixar que isso aconteça no Rio Grande do Sul. Não acreditem que eles podem fazer isso totalmente sozinhos. Nós somos um organismo. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. E como dizia a esposa do meu rabino, a Karen costumava ensinar uma coisa, que nenhum corpo é mais saudável do que o seu membro doente. Que se você tiver com qualquer aspecto do teu organismo doente, você também vai estar totalmente doente. Então é obrigação do organismo gerar anticorpos e métodos de defesa para que se cure a área do teu corpo que está doente. Nós estamos hoje. O Alexandre sabe esse número melhor, eu vou dizer o que eu sei, mas você me corrige. Tá. São 497 municípios com 405... 435 afetados, municípios afetados. É isso. Gente, pensem se fosse o Paraná, pensem se fosse Curitiba. Curitiba tem 75 municípios. E se 68 estivessem 60 drasticamente afetados, nós poderíamos ter vida normal? Gente, não pode ter vida normal. As pessoas não podem voltar a viver da mesma forma como viviam antes. Por isso, a gente está totalmente envolvido nos projetos. Nós estivemos defesa civil durante o projeto da compliance do governo, ajudamos em tudo que foi necessário e hoje, como particulares e como ONGs, permanecemos vivos, fortes com os nossos voluntários, que na pessoa da Viviane, do Ezequiel, do Fernando, do Ricardo, do Harold, que é da Venezuela, quem mais? O seu Luiz, que também estava ali conosco, de todos os voluntários, gente, que não vai dar para citar o nome de todo mundo. Tiago, eu quero agradecer o Luciano. Aqui de Curitiba, eu digo, né? Fora o pessoal lá agora do Rio Grande. O Luciano, inclusive, ele se tornou voluntário porque a mãe dele foi atendida pela ajuda humanitária 4x4. E o Luciano que está indo conosco, é que eu chamo ele do Gaúcho, gente. O Gaúcho. Esqueço que ele tem o primeiro nome. O Luciano é o Gaúcho, né? O Gaúcho. Foi uma história maravilhosa, porque na primeira carreta que a gente estava retirando, o Alexandre estava já no Rio Grande do Sul fazendo live, porque a gente mostra nos vídeos a placa do veículo. Até então a gente passava também no QR Code da defesa, do primeiro grupamento dos bombeiros. E o Alexandre recebeu um pedido meu de uma pessoa que me escreveu desesperada, dizendo: aqui não está chegando nenhuma ajuda. Não era uma região afetada, mas era uma região para onde todo mundo foi para se refugiar. Alvorada do Sul, essa é outra história. Eu acho que foi de Quintão. Essa é outra história, foi em Alvorada do Sul. Foi Quintão a primeira. O Luciano passou o contato para aquela amiga, que eu esqueci agora o primeiro nome dela. Andriele. Andriele, isso. Eu não lembro, eu não esqueço de nada. Eu tô guardando tudo na minha caixinha aqui de memórias, porque a história está sendo feita e essas pessoas têm um papel fundamental. A Andriele, ela organiza, ela tem uma lista com o marido dela e ela faz um direcionamento dos donativos. Em tempo real, eu falei para Alexandre que o Luciano tinha mandado o contato dela e que eles estavam em desespero. Porque todo mundo foi se refugiar, acho que a situação litorânea ali, né, se não me engano. É uma cidade situada. Aqui assim, Quintão é uma região litorânea e eles se refugiaram muitos em Alvorada do Sul. E a Andriele está em Alvorada do Sul. Por isso que ela é amiga do Luciano. Porque a mãe do Luciano... E o Luciano nascido em Alvorada do Sul, mas a mãe do Luciano mora em Passo do Freitas. E aí eu fui fazer uma missão em Passo do Freitas. Então eu conheci a mãe dele, que é a dona Marta. Em Passo do Freitas. E não sabia que era a mãe dele, obviamente. Foi uma coisa sobrenatural de conexão. Deus conectou ali, me levou até a mãe dele, onde a gente fortaleceu ela da forma que a gente conseguiu e podia, né? O Alexandre fez o vídeo com ela. De repente eu recebo uma ligação numa gritaria, uma choradeira. Gente, mas uma choradeira tremenda, que vocês não têm ideia, uma emoção. E o Luciano trabalha na Casa Marrom da Assembleia Legislativa. A Casa Marrom inteira se comovendo, eu escutando aquilo, eu não entendia por quê. Ele dizia assim para mim: Ana, é a minha mãe que está naquele vídeo. Aí eu pensei que vocês tivessem alvorado. Então agora eu mesmo estou ainda mais chocada com o nível de interligação do universo.
Gente, nada acontece por acaso, tudo aquilo que vier para as tuas mãos, tente curar. Se Deus te mostrou, é porque Ele tem certeza no teu potencial. Ele sabe que você pode. O que você não vai entender no momento é que Deus te deu o poder de fazer isso aqui. E você acha que isso não é nada. Isso é gigante, porque o universo é composto de nanopartículas. Então, quando a gente pensa que... A gente falava antes do átomo, hoje em dia do nano, nós somos compostos das fragmentadíssimas partículas. Então, no momento em que eu disse sim para o projeto da Beltrão Soluções, eu nunca imaginei o tamanho do que aconteceria. Depois vocês podem acompanhar alguns vídeos nos nossos Instagrams, em que o Corpo de Bombeiros fala da importância de tudo aquilo que aconteceu, de nós estarmos juntos. Houve um momento em que, por causa dessa atuação, a gente conseguiu aproximar recursos, e dos 94 caminhões que saíram da Defesa Civil, do primeiro grupamento, 12 foram aproximados ou diretamente doados, ou do motorista à carga, eram Curitiba Solidária, Beltrão Soluções, Conselho de Segurança do Batel. E aqui com toda a compliance, sim, do governo, lá chegando diretamente na mão dos necessitados. A gente passou por um momento de reconhecer quem é herói e quem tem vontade de ajudar, separando o joio do trigo. Quero agradecer Coronel Félix, do Corpo de Bombeiros, Capitã Alice, Capitão Daniel, Soldado Boganica, Soldado Ana, Tenente Frelick, Major Anderli. Você viu como eu sempre erro o teu nome? Ele disse pra mim que eu passei chamando ele de Vanderlei a missão inteira. Agradeço também o Major Pikuski, o Tenente Coronel Marlon, do 18º Batalhão da Brigada Militar, lá de Viamão, no Rio Grande do Sul. Agradeço imensamente aos envolvidos nos projetos e ativadores. Rede Condor, eu agradeço ao Instituto Joanir Zonta, agradeço ao João Ribeiro, presidente do Graciosa Country Club, a Cissa, presidente social, presidente de ação social. As mulheres do Graciosa, representada na Silvia Shed, do Hotel Transamérica, que também até agora ainda tem doações por lá que nós estamos levando hoje conosco, Ana Maria Heller, inclusive, das lojas ali da Antônio Babi, que fizeram um trabalho em 8 lojistas, eles conseguiram viabilizar a nossa última carreta, a 12ª foi por causa deles, junto com a ONG Anjos, que a gente também precisa ressaltar o trabalho deles. E tenho mais, além da ONG Anjos, nós temos que agradecer a Maker Sport, Moroni, muito obrigado. Agradeço ao Shopping Cristal, ao Shopping Novo Batel e, em especial, feliz aniversário, Ana Lúcia. Feliz aniversário, Ana Lúcia, no Café Zurich. Parabéns, Café Zurich. Incrível. Provem e não sejam mais os mesmos, porque é uma delícia. A vida muda. Peçam um sanduichinho ali que é temperado com cream cheese e dill. Fica a dica. Verdade. Quero agradecer imensamente ao Frank, salão lá, barbearia, tem nos apoiado, a British and American, da Loisete Dornelles, cuja família ficou debaixo d'água porque a irmã mora num apartamento térreo. E morava bem. E a casa dela foi totalmente invadida pela lama, pela água, pela enchente. E a outra irmã também, estão com 2. Aliás, é uma irmã e uma sobrinha estão nos abrigos. Temos que agradecer também, Ana, a Big Fair Transportadora, a Alfa Transportadora. A NPL, o Estúdio Divino Bronze. E essas pessoas têm feito realmente a diferença, porque a gente é uma rede que se relaciona entre logística, verba, voluntariado, que o papel é todos juntos conseguir somar e levar os recursos até o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, a ajuda humanitária 4x4 recebe os donativos e consegue pulverizar as pessoas que já têm feito o mapeamento, têm conhecimento das necessidades, e isso realmente faz a diferença, porque a gente chega a lugares que ninguém chega. Conhecimento logístico in loco, você não olhar de satélite, não olhar do que você ouve dizer, faz muita diferença. Faz totalmente a diferença. Hoje nós temos mapeados mais de 50 pontos. São 50 lideranças que organizam entre 400 a 5.000 famílias
para você ter uma ideia. Cada grupo desses tem um papel relevantíssimo entre atendimento médico, necessidade, medicamentos, alimentos, toda a gestão de conforto e produção de alimentos. Higiene pessoal, higiene dos locais e agora a reestruturação das residências, das quais sobraram. Então o papel hoje humanitário efetivamente é reestruturar a vida das pessoas e trazer a dignidade delas de volta. A ajuda humanitária 4x4 está presente desde o começo. Tá? Você pode acompanhar aqui nos stories, pode acompanhar aqui no link que a gente colocou descrito para vocês. Explicar um pouquinho para vocês uma coisa. Como que a gente fez essa aproximação? Nós começamos a aproximar os donativos de quem estava realmente preocupado que fosse um local seguro de doação, em um local seguro de entrega. Então a gente fez a autenticação de ponta a ponta, com parceiros de grande ativação, inclusive a Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, que foi responsável por nos ranquear. Eu vou contar uma coisa para vocês e fazer um parênteses para explicar o papel da Abrazel nisso tudo. Sim, conte. Nós temos 289 bombeiros em Curitiba, bombeiros militares. E nós tivemos 400 voluntários civis ao longo de toda a campanha, de 8 de maio, encerraria 8 de maio, de 3 de maio a 22 de maio. E calcule o que é, gente, alimentar a estrutura de 400 pessoas. E a Abrazel, junto com outros grupos de grande relevância, ajudaram a divulgar a necessidade dos lanchinhos. Então, a cada momento, havia um bolo, havia frutas, havia sopas, havia feijoada, havia estrogonofe, havia cachorro-quente. E eu mesma emagreci bastante nesse período. A única refeição que a gente fazia era nos bombeiros. Correndo a cidade inteira, a minha região metropolitana, com os transportes doados para poder coletar nos pontos de coleta. Especialmente nesse caso, aqui feito muito no Batel, porque é a minha região, e nos postos e supermercados da Rede Condor. Chegou no momento em que a estrutura oficial já não comportava mais, então a gente autenticou em 2 shoppings um espaço de doação muito, muito grande. Chegou a ter 4 lojas vazias, cheias de doações, inclusive na escola de inglês. Então ficaram cheias de amor, cheias de força para o Rio Grande. Lotou de energia. Energia que importa muito para o Rio Grande do Sul, faz muita diferença, Ana. E Ana. quem chegou para nos ajudar, que salvou a nossa vida desde a primeira carreta? A Guarda Municipal de Curitiba. E que vieram primeiro ali para me dar um socorro no desespero, porque eu estava com doações paradas, eu não tinha mais braço e nem voluntário para carregar. Inspetor João Batista, você faz a diferença em Curitiba. Você é maravilhoso. Maravilhoso, muito obrigado mesmo. O senhor, tua esposa, teu filhinho, que a gente amou João Vitor, conhecer. amei João Vitor. João Vitor, Vitor, você é show, João Vitor. Você é meu cowboy preferido, cara, parabéns. Você é legal incrível. Demais. Que carinha incrível, dançou comigo lá na quadrilha. Super animado, Aliás, divertidíssimo. não foi na quadrilha, foi rock nacional, né? E a banda da Guarda Municipal mandou muito bem. Eu quero mandar um mega beijo pra Dona Janice. Assim, ó, eu quero mandar um mega beijo pra Janice Gastaldon. Uma pessoa incrível que faz a diferença há quase 30 anos na rede solidária feminina. Rede Feminina de Combate ao Câncer. Rede Feminina, Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? Está certo com rede também, assim, a rede. Tem rede, né? É Rede Feminina de Combate ao Câncer no Erasto Gärtner. Que muito em breve vai ter a campanha, gente, do McLanche Feliz. E todo McLanche Feliz que você comprar e não comer vai para as crianças da Vila Parolim, onde a Curitiba Solidária tem um trabalho espetacular. A gente tem muito orgulho, especialmente com as mães de bem que estão tentando criar filhos de bem e que o povo é de bem lá no Parolim, vocês não têm ideia de quantas pessoas maravilhosas estão lá. E eu digo isso porque muita gente pensa, às vezes, porque a pessoa não mora no seu bairro, ela tem alguma conduta questionável. Não tem não, gente. O que ela tem é dificuldade de poder morar melhor. E então a gente tenta fornecer acesso a coisas melhores. E bolsas de estudo, trabalho, empregabilidade, infelizmente, às vezes, saúde, exames de sangue, exames de imagem, tratamento médico. Isso se perguntou dos nossos trabalhos. Voltando para Curitiba um pouco, nós temos tentado ser um amparo naquilo em que Curitiba está
bastante sufocada, porque hoje nós temos 9.000 crianças aproximadamente, segundo a última estatística que eu vi na Rádio CBN, de crianças que estão na fila da creche esse mês. Quando uma criança não estuda ou não está inserida na educação da primeira proteção infantil, a sua mãe não pode sair para trabalhar. E quem precisa de creche normalmente é porque não está sobrando dinheiro em casa. Muita gente também que está pagando escolinha particular também não está sobrando. E a mãe está ali, está preocupada, vai abrir mão da carreira, vai atrasar a formação da criança nos primeiros anos de vida, e a gente tem feito o que a gente pode. Então, Curitiba Solidária tem esse papel de recuperar, de trazer luz para restituir, entregar integridade para a família, né? Para as mães que trabalham, para os pais que precisam colocar seus filhos. Então, vocês fazem um trabalho de intermediar dentro da parte pública, vagas nos lugares. Como também, é que é isso aí? Mas muita coisa é doação particular e vai no particular mesmo. No particular. É o povo pelo povo desde então. É o povo pelo povo. É o povo pelo povo, tentando não estimular muito esse assunto, mas é assim, é civil salva civil. A gente conta assim com boas estruturas, mas existem momentos em que as estruturas... Você acha que agora... a gente está lá para ser a estrutura de pessoas. Então agora é um momento que... Hoje a gente está com os olhos no Rio Grande do Sul, mas a questão da solidariedade já faz parte de Curitiba. É uma das capitais mais solidárias, né, que nós temos no Brasil. No Rio Grande do Sul, segundo o Coronel Félix nos disse lá do primeiro grupamento do Corpo de Bombeiros, que Curitiba foi considerada a cidade mais solidária do Brasil em relação ao Rio Grande. Tá vendo? Você que é curitibano se orgulha disso. Se orgulhe disso e não deixe isso apagar. É muito fácil bater um ventinho e esfriar, é muito fácil uma fagulha morrer, porque quando a gente é uma fogueira, a fogueira dificilmente se apaga. Quando as tochas estão separadas, elas vão se tornando faíscas. E uma hora o fogo acaba, então não deixa o fogo acabar. No Curitiba Solidária nós temos projetos para as mulheres de empreendedorismo, que daí entra também a Masal. Nós temos projetos de levar um recurso. A gente diz assim que às vezes as pessoas recebem oportunidades pela metade. Tem um caso em específico que eu estou querendo muito resolver, que produtores rurais receberam calcário para melhorar as suas terras. São pequenos produtores, gente, não tem essa de agrofascista, sabe? Até porque isso é uma mentira tremenda. Que não, o que acontece? A gente alimenta as pessoas, certo? E essas pessoas precisam, os agricultores, pequenos produtores, sofrem com a falta de logística em alguns lugares. Exato, exatamente. E é isso que nós precisamos hoje, de recursos para transportar doações de alimentos, calcário. Sim, de elementos para desenvolver a lavoura de uma cidade para outra. Assim, como que isso chega na gente? Porque a gente está disposto. Porque aquele símbolo ali que vocês estão vendo são as mãos unidas. Há também uma certa ideologia acabou se apropriando de uma frase que não era deles, que diz assim, ninguém solta a mão de ninguém. Essa frase não era de um grupo político e acabou se tornando porque as pessoas dão visibilidade, mas a gente tem que estar unido. E hoje em dia eu vi ontem lá o pessoal da Pata Molhada dizendo que ninguém solta a pata de ninguém. É verdade. Nos abrigos dos cachorrinhos desabrigados. Em Curitiba a gente também tem resgate de animais, tem castração, tem doação de rações, de remédios. A gente se preocupa muito com a pauta PET, porque assim, para quem pensa que eu escolhi uma vida sem ser mãe, isso não é uma verdade. Mas, em algum momento, Deus teve piedade da minha alma e me deu uma cachorrinha maravilhosa. Deu mesmo. Que te adora, né, Alexandre? Me adora. Chega a ser ridículo. Fico até com ciúme. A Kiva, amada a Kivinha, amada, um beijinho. Lambejo pra ela. E a Kiva nasceu no dia do meu aniversário. Eu acho que foi a hora em que Deus disse, calma. Tem mais alguém com quem você vai ter que se preocupar. Olha isso, gente. A cada dor que a gente segura, a gente vê a dor de mais alguém. Então, eu tenho essa dor por não ter sido mãe? Tenho. Eu tô abrindo meu coração pra vocês. Tem muita gente que acha que eu fiz isso porque quis. Não foi. Mas, não entrando nas minhas dores, a gente se preocupa com a segurança das crianças desde o momento da concepção. Eu não estou fazendo um discurso pró-vida ou anti-aborto. Eu estou dizendo o seguinte, todos aqueles que querem ser pais e mães devem ter apoio para isso. Então, há 2 projetos em especial que a gente adotou. E um deles é o parto humanizado, parto amoroso, que existe. Este ano vai completar 69 anos. Hoje é 68. Em que pais e mães recebem aulas, desculpem, de como cuidar do seu filho, o que esperar quando você está esperando, como
dar banho na criança. Eu mesma teria muito medo de mexer num bebê, porque eu acho que eles são tão frágeis. E são. Então, existe todo um ensino, desde a nutrição até os obstetras. Existe uma bombeira, que agora me escapa o nome, se ela é Solange, se é Simone, mas deixa um beijo aqui para ela, que é uma grande valente nesse projeto. E nós temos também o projeto da Débora, que o Alexandre falou, da Onda Furtacor. Por que a Onda Furtacor? O Maio Furtacor se torna onda durante o ano. Saúde mental materna importa. É para as mães que atravessaram a pandemia e hoje se tornou um projeto muito maior. A gente esteve com ela em diversos locais nesse final de semana, que está levando saúde mental para mães que são voluntárias, para mães que estão sofrendo, para mães que querem ajudar mais. É um projeto maravilhoso que a gente pretende expandir a nível máximo possível. Pessoal, vocês estão entendendo a dimensão da solidariedade, a dimensão de uma atitude de uma pessoa, o que ela pode mover a vida de várias? Você pode fazer parte disso. Eu quero que você entre na bio, aqui do Ajuda Humanitária 4x4, ou na Beltrão Soluções. Ou na BeltraCast. No BeltraCast também, pessoal. E entre na vaquinha com qualquer coisa. Se você sente no coração o dever de ajudar, quer contribuir com alguma coisa, venha. Será bem-vindo mesmo, tá? Para a logística e a aquisição de ferramentas. Para a reconstrução do Rio Grande do Sul, SOS RS. Então, quem puder participar, por favor, seja bem-vindo. O nosso estatuto na Rede Curitiba Solidária, Alexandre perguntou de abrangência. A gente tem abrangência internacional, porque durante a pandemia isso foi muito necessário, porque famílias foram desagregadas pela pandemia, né? Então, sim, o Covid não permitia que as pessoas, enfim, se deslocassem, sem entrar muito no mérito da questão. Então, a gente chegou a ter abrangência internacional. Existem projetos que a gente une com outras... Por isso, rede. Uhum. A rede, gente, para quem não compreende isso, é uma questão jurídica que, inclusive, é usada em diversos organismos internacionais para demonstrar que existe, como a gente aqui hoje, por exemplo, Curitiba Solidária e BeltraCast, uma rede. Então, é para deixar demonstrado que pode trabalhar com mais de um projeto. Simultaneamente. Por exemplo, a gente consegue... Não é só o nosso projeto, mais de um. É mais de uma instituição trabalhando de mãos dadas. Com certeza. É o objetivo, né? Unificar entidades focadas em prol humanitário, em prol dos outros, em prol de benefícios que precisam ser feitos, né? A gente não pode deixar de lado os pets, não pode deixar de lado as crianças, não podemos deixar de lado a limpeza das nossas ruas em Curitiba, afastar criminosos e melhorar o entendimento e consciência das pessoas e também a parte emocional, os deficientes físicos. Então a gente tem várias frentes. Né? A gente tem que deixar um abraço especial para a rede de ensino especializada nas necessidades especiais, porque eu tenho o prazer e a alegria de ser madrinha das APAES. Aí, ó. Associação dos Pais e Amigos. Só para vocês entenderem com quem que a gente está conversando aqui. Ana Cecília Parodi, madrinha das APAES. As APAES, a gente está fazendo o que a gente pode, nem sempre é tão possível, mas porque a gente não é sozinho. É por isso que dá certo. E a gente, essa semana, conheceu o UPAE Menino Jesus, da professora Josi, maravilhosa. Maravilhosa. A gente colocar uma cobertura na quadra. Gente, a gente abraça, sim, o que vem para nós. Porque a gente acredita que a rede de contatos funciona. E os nossos contatos, eles têm... Às vezes não conseguem ajudar uma pessoa, mas conseguem ajudar outra. Então, eu entendo que, assim, eu e Alexandre, nós temos algo muito sério em comum. Que a gente não acredita em um pontinho só, a gente tem que cuidar do todo. E... pelo menos para mim, minha maior riqueza, meu maior ativo, não estou falando riquezas espirituais, a maior riqueza da ONG. Eu sou velha, gente, eu chamo de ONG, tá? Não se chama mais assim, mas eu chamo de ONG. São os meus contatos, é o meu network. Então, porque eu tenho network, a pessoa muitas vezes diz o seguinte: olha, eu queria tanto ajudar com tal coisa. Eu digo, nossa, chegou na hora, Deus aproximou, porque fulano está precisando e vocês não têm ideia. A gente tinha que tirar um dia só para falar de milagres. E milagre e aproximações. Milagre é importante. Ele recicla a tua energia, né? É uma questão
revigorante, eu falo. Você faz, não é por querer aparecer, é por ser a sua essência. Então você se deixa transbordar, você revela aquilo que Deus preparou para ti. Faça isso, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa diferente, contribua para um mundo melhor. Qualquer ato de gentileza conta. Uma vez eu aprendi isso também com a esposa do meu rabino. A Karen costumava dizer muito isso, que o poder da gentileza é uma alavanca no planeta, é o novo Arquimedes, né? Que ele dizia que com uma alavanca ele moveria o mundo, e ela dizia que a gentileza move o mundo. Gente, eu já tive experiências de que um único sorriso, um único ato de gentileza, um único ato de voltar atrás num sentimento negativo mudou a vida, mudou o curso de histórias. Nós teríamos que tirar um dia inteirinho para poder falar disso e poder falar de realizações. Eu acho que a gente nem lembra, porque graças a Deus... Também vou lembrar da Karen hoje. A Karen é libriana como você, eu acho que ela tem uma energia muito forte no mundo, mas que aquilo que a gente esquece, Deus lembra. Faz lembrar. Isso me emociona de uma forma que vocês não têm ideia, porque muita gente que chega e diz assim, você não lembra de mim? Eu digo, desculpa, eu sou disléxica, além de tudo, de verdade. Diz assim, você naquele momento aproximou isso e aquilo para a pessoa, mudou o mundo inteiro. Eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Existe uma frase judaica que as pessoas interpretam errado, que diz que quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Não é assim. A tradução é quem salva uma vida salva um mundo inteiro. E por quê? Porque salva o mundo inteiro de alguém. E é um elo de uma corrente, né? Se você rompe a corrente, ela não segura, não suporta o mundo ali. Para quem ainda se arrepiava muito com o hino nacional até um tempinho atrás com alguns slogans, eu ainda choro quando eu lembro daquele jingle que dizia assim, Pátria amada, Brasil. Vai, Ali, pega aí que agora... Gente, é muita emoção trabalhar no dia a dia com a Ana Cecília, porque ela realmente vive o que ela fala, ela faz. Eu sou assim também, a gente tem que ser assim, porque o mundo está precisando. O nosso país está machucado, o nosso país levou um... Ele tá com a cabeça para baixo da água. E a gente tá puxando ele pela nuca ali, tá tentando erguer o corpo dele. Tá? Nós estamos especialmente emocionados hoje porque a gente está indo. A gente tá indo e vindo a todo momento, a gente tá aqui, tá lá, a gente tá levantando recurso. Então você que tem capacidade de ser um apoiador, um ativador, por favor, a hora é agora. Depois não adianta mais. Eu não tive a oportunidade de estar em Israel no 7 de outubro, porque eu estava numa situação muito drástica em Curitiba, eu tinha responsabilidades aqui, e foram convocadas pessoas do mundo inteiro para ajudar na colheita. Aquilo me chamou muito a atenção, porque as pessoas sequestradas, as pessoas mortas, as pessoas foram vítimas do terror, elas estavam nos kibbutzim, estavam no kibbutz, que são pequenas comunidades que plantam, e são eles que colhem. É um país muito pequenininho, da dimensão do Sergipe. E como disse o presidente Bolsonaro, olha quem eles são e o que eles não têm. E para mim foi muito difícil não estar lá, mas eu tenho um carinho por amigos gaúchos que me ajudaram a não entrar numa depressão muito séria. Quando a gente viu que a gente sempre diz assim, never again, para o extermínio de pessoas, e não é verdade, está acontecendo ainda. Tá. E hoje, de alguma forma terrível, teve uma morte muito grande no Rio Grande do Sul, e eu me sinto em dívida com os meus amigos, e me sinto em dívida com pessoas que eu nem conhecia, psicólogos que entraram no projeto da saúde mental para quem foi afetado diretamente pelo terrorismo do Hamas no 7 de outubro, e foi definitivo. Então hoje eu estou tentando fazer um gives back indo para lá. Se eu disser para vocês que eu não estou com medo, eu estou apavorada. Claro que eu estou. O nível do rio está subindo muito. Está em alerta vermelho de chuvas. Nós estamos indo para uma cidade que metade dela já está fechada. Mas nós temos que estar lá. Esse é o que Deus pretender para nós, vai ser o que vai ser. É verdade. A visão, o coração unificados transformam não só nossas vidas, mas transformam a vida do próximo, daqueles que estão no nosso círculo de amizades e nos círculos de amizades dos nossos circundados. É isso que acontece hoje, doando um pouco de si. É muito importante a participação de todos de forma efetiva, não só dizer ou só postar material, né? A gente tem que estar em atitude. Tem que ter em atitude. Tem que estar em movimento. Deus é movimento, né? Primeira palavra da Bíblia é Deus pairava, o Espírito pairava sobre as águas.
ele não estava parado, ele estava em movimento. O Espírito de Deus, ele se movimenta, ele entra, ele vai, ele te leva, ele te consome, ele te guia. Essa é a minha visão da conexão entre as pessoas com o espiritual, né? Em hebraico, a palavra é assim, ali no comecinho. Bereshit bara Elohim. Eu tentando deixar um pouquinho menos sotaque. Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit é o começo. Para ter começo já é movimento. Já não é estagnação. E o bara é a criação. No princípio, Deus criou. Olha só. Movimento é a palavra que nos move, né? Movimento é a frase que vocês têm que pôr na cabeça. Estamos sempre em movimento. Estamos sempre em atitude. Certo? Todas as religiões e filosofias acreditam que o começo de tudo começa no pensamento da criação. Que primeiro Deus pensou em criar. A gente entenda, a gente não está defendendo uma ideia para vocês lerem a Bíblia de uma maneira literal e que a gente está defendendo uma pauta contra a outra. Não é isso. Peguem a essência. Esqueçam aquilo que desune. Peguem o que é bom. Retenham. Deixem as coisas inspirarem vocês. Deixem Deus falar com vocês. Chame Deus como vocês quiserem. Chame de universo. Como diz a música do Bon Jovi, que ele diz assim, call it karma, call it luck. Chame de karma, chame de sorte, chame do que você quiser, porque o espírito da criação que nos fez uma única alma, ele é muito maior do que as divisões que nós como humanos compreendemos. E é por isso que a gente tem que ir agora. Nós temos que sair agora, nós temos que nos despedir de vocês. A gente vai buscar mais uma sacolinha de doação. A gente vai pegar um pacotinho chamado Luciano, que está indo conosco. Aí, Luciano, vamos com tudo, cara. Aí, Luciano. Pegar os lanchinhos que a amada da minha mãe preparou. Minha mãe já acordou assim, será que o Alexandre come maionese? Eu disse, olha, mãe, não sei. Mas vi ele comendo lá no dog do Japa, ali na comendadora. Ele, hoje meteu uma maionese no cachorro quente. Um filetinho só. Um filetinho. E, gente, sem cantar agora e sem emoção, mas lembrem do quanto tocava ouvir aquela criança dizendo Pátria Amada, Brasil. É forte demais isso, esse sentimento, ele é muito mais forte do que qualquer coisa que nos cause medo. Não tenhais medo, eu gosto desse movimento dos brasileirinhos. Não tenham medo. Não tenham medo. Essa frase, ela nunca existiu pra mim, medo. Esse foi, às vezes, até a maior preocupação da minha mãe. É verdade. A mãe do Alexandre, Dona Maria Tereza, pra ela e pro Bob, que é um cachorrinho desse tamanhinho que elas têm agora, ela dizia assim pra mim, cuida do meu filho, ela fala isso, porque ele não sente dor. Ela tem muito medo, porque o Alexandre ele tem um nível de resistência ao impossível. Aliás, é um orgulho, Ali, que você não tem ideia. Eu tenho orgulho de você, eu tenho orgulho da nossa amizade. Obrigado. Tenho orgulho da gente hoje estar trabalhando junto. Alexandre, ainda por cima, é advogado. Agora também está trabalhando conosco no escritório, eu estou em algumas parcerias, eu estou extremamente orgulhosa. E eu sempre fui medrosa. Eu sempre fui a criança que não pulava do paralelepípedo, mas é porque eu vivi alguns traumas muito graves. Não pulava no paralelepípedo, eu não pulava da calçada, não sentava na terra, porque eu vivi algumas coisas realmente que não quero deixar ninguém triste hoje, mas que foram muito graves, e eu acho que isso gera bloqueios. E depois eu descobri uma coisa... E agora a gente está sendo um momento libertador, tá, Ana? Então, tudo que a gente passa lá no Rio Grande do Sul é libertador. Cada vez que você pega um animal... Eu não vou dizer cachorro, porque pode ser um gato, pode ser um cavalo, um animal resgatado. Um porquinho, um animal resgatado. E leva ele com carinho para algum lugar, dá atenção, olha no olho dele, passa a mão. Tipo, você recebe uma carga energética, você recicla aquilo, entrega para aquele animal uma expectativa de vida. Isso daí não tem preço. E você vê que o teu medo é muito pequeno, a tua vontade não vale nada. Você está ali para servir o próximo. Estar no Rio Grande do Sul é doar muito mais do que qualquer valor, é doar muito mais do que qualquer alimento, é você se doar. Isso me consumiu, eu fui para lá e vi a necessidade de estar lá, inclusive para questões estratégicas, operacionais e direcionais, assim, para resolver com eficiência os problemas, porque ali, sendo um instrumento usado ali para a finalidade unificar e criar uma logística, desenvolver estratégias para alcançar mais pessoas ali. Isso é fundamental. Inclusive a motivação de outras pessoas. Falar, vamos, se preparem, vamos
fazer assim, assado, com direcionamento. Então isso aí faz a diferença. Você entrega resultado a partir de um planejamento. E é por isso que eu tô lá. E é por isso que eu preciso estar lá no Rio Grande do Sul, Ana. Em 13 de maio de 2020, eu vivi um momento de estar em pleno apoio ali da Curitiba Solidário. E pessoas que não conseguiam entender isso nos jogaram umas pedras e tentaram quebrar carros. E uma pedra bateu em mim. E foi um momento muito louco, porque as pessoas se esconderam. E naquele dia você falou em momentos libertadores. Foi um momento terrível, porque eu quase morri. Eu fiquei 2 anos sem movimento no braço. Isso não é um assunto para hoje. E foi uma pessoa inconsequente que atirou pedras em pessoas que estavam fazendo bem. Não sou inconsequente, é uma criminosa. Mas naquele dia, você fala em libertação, eu me lembro que todo mundo se escondeu assim em volta. E eu olhei assim, comecei a procurar, disse, quem é que está tentando acabar com o nosso trabalho? Quem é que está tentando acabar comigo? Quero olhar nos olhos da pessoa. E eu disse assim para ela, eu disse, olha, eu sinto muito, não bateu na cabeça, ou faz aqui ou a gente não para. Imparável. O nosso lema é Don't Stop, incansáveis, e juntos somos mais fortes, A e gente consegue. consegue. E a gente consegue. Tem conseguido. E junto com você vamos conseguir mais ainda, tá bom? Não Então, vão nos parar, gente. Nós temos que a luta nada não vamos vai parar. nos deter. Então a gente assume um compromisso aqui de estar sempre se atualizando, atualizando os nossos espectadores, os nossos amigos do Instagram, né, pessoal? Vamos junto, embarca nessa, segue, dá um like aqui, vamos prosperar juntos. Né, Ana? Partiu? Então, gente, vamos encerrar hoje e vamos voltar. Agradeço a presença de vocês, recomendo aqui a nossa missão, que ela não vai parar por aqui. @Beltrão Soluções. Eu possivelmente não vou estar muito online, mas o meu é @AnaCecília Parodi. E também o da @a gente consegue, @a gente consegue. Isso. E possivelmente vai ser repostado nesses canais, porque eu dificilmente vou estar muito online, mas... E a rede Curitiba Solidária. Rede Curitiba Solidária. Obrigado, gente. Até mais. Beijo. Deus abençoe.